Oi gurias, tudo bom com vocês? Bem-vindas de volta ao meu canal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu acho que é o mais correto de fazer a maquiagem, usando as técnicas que eu considero que deixam um resultado melhor. Então de um lado do rosto eu vou estar mostrando o jeito que eu considero mais correto de fazer a maquiagem, que eu acho que deixa a pele da gente mais bonita, e do outro eu vou estar fazendo do jeito que eu acho errado, o jeito que eu acho que não favorece, que deixa a pele muito marcada, talvez. Então são alguns truquezinhos, algumas técnicas que podem deixar a pele da gente muito mais bonita. Então vamos começar. Primeiro, primer. Tem muita gente que não usa primer antes de aplicar a base. Eu, particularmente, aplico todos os dias. Eu acho que primer faz muita diferença na maquiagem. Eu tenho os poros muito abertos, principalmente aqui na região da bochecha, assim. Então, se eu não passar um primer que preencha esses poros, a minha maquiagem não vai ficar tão boa. Então, eu sempre aplico o primer. Então, dependendo do tipo de pele, vai aplicar um primer que é mais hidratante, se tiver a pele mais seca, ou então um primer para preencher os poros, que é o meu caso, que eu tenho a pele um pouquinho mais oleosa e eu tenho os poros bem grandes, principalmente na região aqui das bochechas, que é onde então eu concentro mais esse primer. O primer que eu usei foi o Step One da Makeup Forever. E olha como a pele já fica diferente. Desse lado ela tá bem brilhosinha e desse lado ela tá uma pele suave, suave ao toque, tá bem natural. E desse lado ela já tá bem mais brilhosinha e dá pra ver bem mais os meus poros. Então, pra nossa base, pra escolher o tom de base certo, a gente dificilmente tem o mesmo tom de pele no rosto que no resto do corpo. Pode até ser próximo, mas é muito difícil a gente ter o mesmo tom de pele no corpo e no rosto, né? Então a gente tem que escolher uma base que seja da mesma cor do nosso corpo e não do nosso rosto. Então do lado que eu tô fazendo certo, eu vou aplicar uma base que bate com o meu corpo. E do lado que eu tô fazendo errado, eu vou estar fazendo com uma base mais escura, bem mais escura do que o meu tom de pele. E eu vou estar aplicando a base, essa base que eu tô aplicando do lado certo, é a Infallible Pro Glow da L'Oréal Paris número 203. E vou estar passando com um pincelzinho da Morphe, é o M439. Então, a base a gente sempre deve passar em movimentos circulares. Isso vai dar um polimento na pele, a pele vai ficar super bonita, vai ficar parecendo porcelana mesmo. E um erro que a gente comete muito, eu já cometi muito, é não trazer pra orelha e aqui pro queixo, não descer ela. Isso aqui faz muita diferença. A gente tem que passar a base em todos os lugares do rosto. Não só na parte da frente aqui do rosto. Tem que passar, puxar pra orelha, tem que descer no pescoço. Porque quando a gente estiver conversando com alguém, a gente não vai ficar só olhando assim de frente pra pessoa. A gente vai virar, vai dar risada, vai levantar o rosto. Então, todos esses lugares têm que estar com o mesmo tom, né? Um outro lugar que a gente acaba esquecendo às vezes de passar a base é nesse cantinho aqui do olho. Então passa a base aqui também. Então lá, esse lado já tá com a base, tá bem passadinha, bem esfumadinha. E quando eu digo que tem que descer aqui no pescoço, na orelha, não tô dizendo que tem que botar um monte de produto no pincel ou na pele direto mesmo e passar e pintar tudo da mesma cor. Não, só tô dizendo que desce um pouquinho o que tiver mesmo no pincel pra não ficar uma linha aqui, onde terminou a base e onde não tem base. Pra essa transição aqui ficar mais suave.
Então, o outro lado eu vou estar aplicando com a mão mesmo. Eu não acho errado aplicar com a mão, eu só acho que fica muito marcado. Às vezes, em alguns lugares fica muita base, a gente não consegue espalhar tão bem com os dedos. Vou pegar aqui, direto com os dedos. Então, terminei de passar a base do lado errado. Eu usei a L'Oréal True Match Lume. Ela é mais escura um pouco do que o meu tom de pele mesmo, ficou um pouco escurinha demais, mas era essa a intenção. Ela era pra ficar assim mesmo. E com os dedos a gente não consegue esfumar tão bem, né? Como ficou bem evidente colocando um do lado do outro. Aqui também não vim até a orelha pra mostrar pra vocês como que parece. Não descia até o pescoço, então olha a diferença. Dá bastante diferença, né? Aqui na raiz do cabelo também não entrei muito. Não cheguei muito próximo à raiz do cabelo. Desse lado parece uma máscara, enquanto desse lado parece que essa é a minha pele mesmo. As coisas, elas estão fluindo melhor. Aqui os meus poros estão bem mais marcados do que desse lado por dois motivos. Porque desse lado eu usei primer e porque desse lado, além de eu não usar primer, eu não consegui esfumar tão bem com os dedos e não consegui tirar o excesso de produto com os dedos. Quando a gente usa uma esponjinha ou um pincel para aplicar os produtos, um pouco do produto acaba ficando nesses utensílios. Então, o excesso de produto já fica aqui. Enquanto os dedos, eles não absorvem o excesso de produto e isso acaba ficando no nosso rosto. Então, por isso que eu acho que é sempre válido aplicar ou com uma esponjinha ou com um pincel. Então, o próximo passo é o corretivo. Normalmente a gente usa um corretivo embaixo do olho também para, além de corrigir cor, tirar a olheira, para dar uma iluminada já no rosto. E para fazer isso, a gente deve usar 1 ou 2 tons abaixo do nosso tom de pele, abaixo da cor que a gente usou na base. E não 4 ou 5 tons abaixo do nosso tom de pele. Muitas vezes a gente faz isso, eu já fiz muito isso, mas eu acho que não é o melhor jeito. O melhor é ser uma coisa não tão drástica. Então, 1 ou 2 tons abaixo do tom da base. Então, eu vou estar usando do lado errado um corretivo que é bem mais claro, pra vocês verem. Eu não vou passar muito também, porque senão vai ficar uma coisa muito forçada. Ninguém faz isso, assim, tão forçado, assim, de propósito, né? Então, eu quero que fique uma coisa... Erros que a gente comete mesmo. Não tô fazendo, assim, de propósito. Ah, é uma coisa super forçada desse lado. Eu tô fazendo erros comuns que todo mundo já comete, que eu já cometi. E agora eu vou esfumar esse corretivo. Esse aqui é o Naked Skin da Urban Decay. Eu vou esfumar ele com o dedo também. Então, embaixo do olho já ficou um tom bem mais claro do que o resto do rosto. Agora, do outro lado, eu vou usar um corretivo que é só um pouquinho mais claro do que a base que eu usei. Esse aqui é o LA Girl Pro Concealer. E eu vou esfumar ele com uma esponjinha úmida. Olhando sempre pra cima, pra esticar bem essas linhas que a gente tem embaixo do olho e fazer com que o produto penetre bem na pele e não fique marcado. Então, eu nem terminei ainda de esfumar desse lado. E desse outro lado aqui, o corretivo já tá entrando nas minhas linhazinhas aqui embaixo do olho. Porque com o dedo a gente não consegue esfumar direito. Acaba ficando o produto em excesso que vai procurar essas linhas e vai se depositar ali. Agora, o próximo passo. Pra quem gosta de usar iluminador líquido ou gel, tem que usar agora, antes de começar a usar os pós. Então, todos os produtos em creme ou líquidos antes de iniciar os pós. Então, do lado certo a gente vai fazer isso, do lado errado a gente vai fazer ao contrário. Então, pega um pouquinho na esponjinha e vem aqui no
ponto alto da bochecha, dando batidinhas. E aplicando bem suavemente. Depois a gente vai colocar o pó por cima, vai ficar mais sutil ainda esse iluminador. Então agora eu vou passar o pó em cima do corretivo. E uma coisa que a gente tem que fazer antes de passar o pó é ter certeza que não tem produto depositado nas linhas. Então a gente volta com a esponjinha, dá mais uma vez uma esfumada e aí sim vem com o pó translúcido ou qualquer outro pó que queira usar. Mas tem que ter certeza que não tem produto já depositado nas linhas. Sem produto nas linhas e com a aplicação perfeita do produto. Enquanto do outro lado já tem bastante produto depositado aqui. E a gente vai deixar assim, a gente vai aplicar o pó com esse produto ali, que vai ficar mais marcado ainda. Isso é um erro muito comum, não voltar e esfumar de novo antes de aplicar o pó. Ou então termina de esfumar e já em seguida passa. Se por algum motivo demorar um pouco, volta e esfuma de novo. Porque se aquelas linhas já estavam marcadas, agora elas vão ficar mais marcadas ainda. Olha só a diferença. Aqui tá muito marcado. Muitas linhas, enquanto desse lado, super suave. Agora vamos passar o pó não tem muito, né? Segredo, então vamos passar igual dos dois lados, só passar um pó antes do blush e dos outros pós que a gente vai usar. Então agora o blush. O blush a gente deve aplicar nas maçãs do rosto. Então a gente dá um sorrisinho. Onde saltar a maçã é onde a gente vai aplicar. E vem subindo com batidinhas bem suaves. Então isso é pra levantar o nosso rosto. Enquanto muita gente, inclusive eu, faz um pouco diferente. Aplica o blush muito baixo. E isso, em vez de batidinhas, esfrega. Isso vai fazer o blush ficar muito mais intenso. E se a gente aplicar ele abaixo da maçã, não aqui em cima, se a gente aplicar embaixo, vai fazer com que o nosso rosto fique caído. Então esse lado do rosto tá caído, enquanto esse tá bem mais levantado, né? Que essa é a intenção. E agora que a gente já aplicou pó, já aplicou blush, muita gente vem nessa hora e aplica o iluminador em gel. Nessa hora, se for aplicar iluminador, tem que ser em pó, porque a gente já aplicou pó. Então as camadas são sempre assim, líquido, creme e depois pó. Depois que passou pó, não passa mais nenhum produto líquido ou creme. Ele não vai esfumar, vai ficar marcado, não vai ficar legal. Então o que a gente vai fazer agora? De novo com o dedo, um iluminadorzinho em creme, a gente vai passar aqui. E ele não esfuma. Dá pra ver exatamente onde eu coloco o dedo, ali o produto fica e não se move. Então, enquanto desse lado tá um iluminador super suave, desse lado tá uma coisa super marcada, que eu não gosto. Então, próximo é o contorno. E muita gente confunde contorno com bronzer, que são duas coisas absolutamente diferentes. O bronzer, que a gente usa normalmente, é uma cor mais quente, uma cor mais terrosa. Enquanto o contorno, a gente usa cores mais frias, como essa daqui, pra a gente fingir uma sombra natural. E se a gente aplicar isso aqui no lugar do contorno, vai parecer que a gente tá com a pele suja. Fica meio que parrento, assim, fica uma coisa muito estranha. Então vamos lá, com um pincelzinho, vamos cometer este erro terrível. Pra mim esse é o pior erro. Esse erro pra mim. E aí ele fica muito evidente. Fica muito marcado, parece que tá com a pele suja. Pincelzinho de contorno, com a cor mais terrosa.
a gente vai tentar fazer o contorno. Olha como fica laranja. Sério, olha isso. Parece que tá sujo. Não adianta tentar esfumar muito também. Não parece que eu tô suja? Sei barro na cara? Não fica legal. Agora vamos do outro lado com o tomzinho bem frio. Olha a diferença. Isso sim é criar uma sombra, como se fosse uma sombra bem natural. A gente tá criando agora uma sombra, a gente não tá... Isso aqui não é criar uma sombra, isso aqui não se parece nem um pouco com uma sombra natural. Isso sim. E não é porque isso aqui é mais claro, não tem nada a ver com claro e escuro. Isso vai depender do teu tom de pele. Isso tem a ver com a temperatura da cor. Para fazer o contorno, cor fria. Nunca, jamais, em hipótese alguma, faça um contorno com uma cor quente. Vai ficar assim, vai ficar parecendo que tá com o rosto sujo. Fica meio avermelhado. Eu, particularmente, não gosto nem um pouco. Então, olha a diferença. Esse lado, sujo, avermelhado. Esse lado só criou uma sombra natural. Parece bem natural no nosso rosto. E por último, vamos aplicar o ilamanador. Então, por último, vamos aplicar de novo. Então, por último, vamos aplicar o iluminador em pó. Pega só um pouquinho no ponto alto das bochechas. Enquanto desse lado eu vou aplicar uma quantidade bem maior. Iluminador a gente não exagera muito. A diferença não é sutil de um lado pro outro. Pra mim, esse lado aqui tá 100 vezes melhor do que esse lado aqui. Mas eu sei que tem gente que prefere uma make assim, mais marcada, e tudo bem. Eu estou falando que minha preferência particular é por uma maquiagem mais suave. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que eu tenha conseguido passar alguma informação nova pra vocês. Então, eu espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês que esses pequenos detalhes fazem muita diferença no resultado final da maquiagem. Não é uma coisa que vai tomar mais tempo de vocês, não é uma coisa que vocês vão ter que comprar novos produtos. Vocês podem continuar usando os mesmos produtos, só tendo um pouquinho de atenção na ordem de usar os produtos e na técnica para aplicar eles. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Não deixe de dar o like também, que é muito importante para mim. Um beijo e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Com a cor das cores. Maldito. Pele.